E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor César e tenho uma mensagem de Deus para a tua vida no ano do despertamento. Hoje estamos aqui nesta breve mensagem para falar sobre um assunto muito importante para cada um de nós. Hoje nós falaremos sobre fé. Vamos ver 3 tipos de fé, as suas características e os seus resultados ou as suas consequências. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você será despertado pelo Espírito Santo acerca da fé que você tem em seu coração. Então vamos lá? Vamos juntos? Em Mateus 9, a partir do verso 27, está relatado o encontro de Jesus com 2 cegos. Naquela oportunidade, Jesus fez algo diferente. Ele questionou se eles criam que Jesus podia curá-los. E eles respondem, sim, nós cremos. Então Jesus prossegue, seja feito conforme a vossa fé. Imagina se Jesus fizesse isso contigo hoje. Ao pedir alguma coisa para ele, ele virasse para você e dissesse assim, seja feito conforme a tua fé. E aí, será que o milagre iria acontecer? Pois bem, vamos prosseguir. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus, afinal, Deus é Espírito. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam, como está lá no texto de Hebreus 11:6. Porém, a fé ela é muito mal compreendida pelas pessoas. E como não poderia deixar de ser nesses tempos, ensinada de maneira errada muitas vezes. O conhecimento verdadeiro do que é a fé é a chave que nos dá acesso ao sobrenatural. Para ampliarmos a nossa visão, vamos direto ao primeiro tipo de fé que nós veremos hoje. Primeiramente, vamos falar de um tipo de fé que é muito comum nos tempos atuais. Ele é amplamente favorecido pelo movimento gospel, o movimento evangélico dos últimos tempos. Trata-se da fé emocional. A fé emocional é aquela vivida por pessoas que não experimentaram uma conversão genuína, não passaram pelo processo doloroso do arrependimento, não viveram a metanoia, não experimentaram a mudança de mente, a transformação. Ela é muito comum, pois hoje em dia tem se pregado um outro evangelho, que não fala de renúncia, de arrependimento e não fala da cruz. Um evangelho que não conduz ao novo nascimento. Esse evangelho água com açúcar, ele apresenta um Jesus que é um verdadeiro amuleto para ajudar as pessoas a conquistar aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam. Um Deus para suprir as suas necessidades, para mantê-las seguras e sempre prósperas e alegres. Mas um Deus que aceita as pessoas como são e não há necessidade de transformação, de mudança. É uma fé que não se baseia na palavra, afinal, crentes assim nem leem a Bíblia. Como poderia estar firmada nas Escrituras? É uma fé na qual a vontade humana está em primeiro lugar. Não há renúncia, não há amadurecimento, não há transformação de vida. Jesus é apenas um servo, sempre pronto a atender às vontades dos crentes. A fé emocional, em verdade, ela não é fé, ela é emoção pura. Pois a verdade é que ser cristão é renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. Isso não existe lá na fé emocional. Afinal, como está sendo ensinado, você precisa ser feliz, custe o que custar. E se o pecado te faz feliz, então não tem problema. Vamos dar um jeito na mensagem, vamos ajeitar aqui e continua vivendo do jeito que você está. Quem manifesta a fé puramente emocional não resiste ao não de Deus e não resiste ao tempo de espera. São aqueles crentes que, se não conseguirem o que querem de maneira rápida, eles mudam de igreja ou abandonam a fé. Uma fé que nunca tiveram, diga-se de passagem. São crentes imaturos que baseiam seu relacionamento com Deus no que Deus faz por eles e não no que eles podem fazer para Deus. Estão sempre pedindo alguma coisa e não recebem porque pedem mal, conforme nos ensina o apóstolo Tiago. Já em segundo lugar, nós temos um tipo de fé que já é bem melhor. Ela é fruto de uma experiência e maturidade mais avançada, é a chamada fé racional. Existem até alguns que defendem ser essa a única fé, a fé genuína, a fé verdadeira. Nesse tipo de fé, o fundamento para a sua existência é a busca pela palavra de Deus. É necessário conhecer a palavra para saber o que pedir ao Senhor. Crentes nesse nível sabem quem são no reino e sabem quem é o Deus a quem eles têm servido. Eles procuram estudar as Escrituras, pois sabem que por meio delas é que conhecem e tomam posse das promessas. Vemos uma manifestação desse tipo de fé, quando após o Sermão do Monte, após as palavras de Jesus, vários discípulos emocionais foram embora. E o Senhor então questiona os 12. Não querem ir embora vocês também? E aí Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma decisão racional, de fé. Ou seja, o discurso está duro sim, Senhor, mas não há outro lugar para estar, senão na tua presença. Então nós vamos continuar. O crente com essa fé sabe o caminho e prossegue por ele até obter a salvação. Mas nem tudo são flores, e o propósito de Deus com essa mensagem é ampliar a nossa visão para um nível ainda mais excelente e extraordinário. Pastor, ainda pode melhorar? Claro que sim.
Coloca agora sua máscara e cilindro e vamos mergulhar mais fundo. A fé racional às vezes apresenta alguns pequenos problemas. Ela tem dificuldade com esperas prolongadas ou com inimigos muito grandes. Em outras palavras, é uma fé que atenta muito para as circunstâncias ao redor. Leva em consideração o que vê, os recursos que estão disponíveis. Podemos citar o exemplo daqueles espias que foram observar a terra de Canaã para Moisés. Eles viram que a terra era aquela mesma. Trouxeram até frutos, amados. Uma fé racional, conheciam a promessa e reconheceram a terra quando viram. Foi isso que Deus prometeu, é ali. Mas, e sempre tem um mais, né, irmãos? E esse mais é que nós vamos tirar da nossa vida hoje. Mas tinha gigantes lá. As circunstâncias eram negativas e elas ofuscaram o brilho da promessa feita por Deus. Usando a razão, eles realmente não teriam êxito. Devem ter pensado, Deus esqueceu de contar esse pequeno detalhe de que havia gigantes na terra. Esqueceu de falar desses gigantes para nós. Ou temos que esperar um outro momento, talvez o momento não seja esse. Desculpas criadas pela razão para não andar em fé verdadeira. Naquele grupo, havia dois homens diferentes com uma fé diferenciada. Eles disseram, tem gigantes, mas a terra é essa. Se a terra é essa, só tem uma coisa a fazer. Vamos subir e possuir, porque certamente prevaleceremos. As circunstâncias eram contrárias, mas a fé deles não era puramente racional. Eles tinham a fé que nós deixamos para falar por último nesse nosso encontro. Eles tinham a fé que Deus requer de mim e de você para que possamos viver este ano do despertamento. Eles tinham a fé que não tem medo do impossível. Eles tinham uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária, vai além da razão. Esse é o terceiro e último tipo de fé que falaremos hoje. É a nossa linha de chegada, esse é o nosso alvo. Pega a visão hoje, crente. Quem tem fé natural não tem medo de gigante. Quem tem fé natural confia com o coração de uma criança. Não olha ao redor, não se apavora diante das circunstâncias, olha apenas para Jesus. Ei, quem tem a fé sobrenatural não morre no deserto, mas quem tem a fé sobrenatural entra na terra prometida. Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Levou 40 anos, irmãos, mas quem tem a fé sobrenatural é aprovado no teste do tempo. Precisamos desenvolver esse nível de fé para que tenhamos resultados extraordinários. O Senhor advertia constantemente seus discípulos sobre a falta de fé. Homens de pequena fé, ele costumava dizer. Não é que eles não tivessem fé, mas ela era pequena, era insuficiente, era sempre racional. Encontramos outros exemplos de fé sobrenatural que devemos imitar. A mulher do fluxo de sangue olhou para suas dificuldades e disse, esses problemas não vão me parar. Já que não dá para eu falar ou me apresentar para Jesus cara a cara, frente a frente, eu vou me espremendo no meio da multidão e vou tocar nas orlas das vestes dele. Isso vai ser suficiente. Irmãos, quem ela tinha visto fazer isso? Onde ela encontrou esse indicativo, esse modo? Ela resolveu exercitar a sua fé. Foi, fez, tocou no mestre e imediatamente ela foi curada. Jesus parou e disse, alguém me tocou e tocou diferente porque de mim saiu virtude. Que maravilha, irmãos! Podemos encontrar também no exemplo do centurião, que mandou o recado para Jesus para a cura do seu servo, mas ele disse, não entre na minha casa, não sou digno de que entre na minha casa. Mas eu creio que basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Mais um ato de fé sobrenatural, Jesus fica maravilhado e ele diz assim, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Esta é a fé que move montanhas. Sei que você precisa de um milagre, mas depois de tudo que foi dito aqui hoje, como ficaria o seu milagre se Jesus falasse para você? Faça-se conforme a sua fé. Amados, vamos continuar a mergulhar no rio de Deus e a exercitar essa nossa fé. Estamos no ano do despertamento e Deus está despertando você para essa necessidade. Precisamos ter fé, uma fé inabalável, uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural. Lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e você vai ver o impossível acontecer. Deus abençoe a todos.